Oremos ao Senhor. Prepara, Senhor, nesta hora, a nossa mente e o nosso coração para recebermos a Tua Santa Palavra. Necessitamos do Teu auxílio, necessitamos da Tua instrução. Cremos, Senhor, que a Tua Palavra, que não volta vazia, produzirá mais uma vez frutos gloriosos em nossas almas. Fala, Senhor, ao nosso coração. Fala ao coração do menino e da menina. Fala ao coração do jovem. Fala ao coração dos pais. Fala ao coração dos mais velhos. Transforma o coração dos incautos, dos incrédulos. Fortalece a fé dos crentes. Exalta, Senhor, o Teu santo nome mais uma vez. Pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Eu convido os irmãos a localizarem comigo o versículo de número 22. Mateus, capítulo 12, a partir do versículo de número 22, a narrativa prossegue registrando a incredulidade dos homens religiosos dos dias de Jesus, a incredulidade dos fariseus, a incredulidade dos escribas, e mesmo percebendo, notando os sinais se cumprindo, Jesus como de fato sendo o cumprimento de tudo aquilo que foi anunciado no passado, a rebeldia de suas almas, a resistência em aceitá-lo, ela, à medida em que lemos o Evangelho de Mateus, cada vez mais se agrava, cada vez mais piora. A partir do versículo 22, nós encontramos uma das passagens mais polêmicas e de difícil interpretação, e onde nós percebemos que há um grande risco de ainda hoje homens caminharem blasfemando contra o Espírito Santo. O que significa esta blasfêmia? Qual o resultado de se blasfemar contra o Espírito Santo? E entendemos blasfêmia, ou devemos entendê-la como uma ofensa grave. E blasfemar contra o Espírito Santo é ofendê-lo de uma maneira muito séria, de uma maneira muito grave. Então a proposta hoje é analisarmos esta passagem e buscarmos as devidas aplicações para nós nesta noite, aqui juntos. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura da palavra a partir do versículo 22 até o versículo 37. Então, lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens,
mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Como disse aos irmãos, mais uma vez, os fariseus, eles se levantam contra o Senhor, e o levante deles, a rebeldia deles é deliberada, é consciente, não é inconsciente. Notem que nos versículos 22 e 23, trazem até Jesus um homem cego e mudo, porque possesso por um demônio. Mais uma vez precisamos lembrar, nem toda a deficiência visual, mudez ou surdez ou enfermidade, qual seja, implica que a pessoa está possessa, de forma nenhuma. Mas aqui, de maneira específica, nós notamos como Jesus, ele libertou pessoas encarceradas sob o domínio de Satanás. Nós percebemos aqui como Jesus, sendo o Messias, não somente traria vida aos mortos, luz para os cegos, o caminhar para os paralíticos, mas libertaria o homem das amarras ou do domínio do diabo. Agora, muito mais sério do que estar escravizado por um demônio e, portanto, não poder ver e não poder falar, caso específico aqui deste homem, é viver escravizado pelo diabo a ponto de rebeldemente se levantar contra o Senhor. Esta é a grande questão. O endemoniado é trazido à presença de Jesus, versículo 22, a Bíblia nos diz que Jesus cura aquele homem e imediatamente aquele que não falava passa a falar. Aquele que não enxergava passa a ver. Agora, notem que a reação das gentes, a reação dos povos, da multidão, é se admirar grandemente com aquela obra. Versículo 23, e toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi tão esperado? Os sinais estavam ali, diante dos homens, para quem quisesse ver. E a reação, se nós fôssemos usar uma linguagem coloquial, mais informal, é que a multidão, ela teve os seus sentidos nocauteados. Quem já foi nocauteado aqui sabe o significado desta expressão. Quando alguém leva um soco ou é nocauteado por uma bola de futebol, de futsal, no passado, como eu fui, por um irmão que eu não vou dizer o nome, ele não teve culpa, sabe o que é nocaute? Você perde os sentidos, você apaga, as pernas perdem a sustentação e você se esborracha no chão. A reação daqueles homens, mulheres, filhos, quando viram Jesus expulsar o demônio de um homem que era conhecido de todos e porque estava preso, não via nem falava, foi de admiração ao extremo. Não é possível, ele é o filho de Davi. Aí nós percebemos que a reação dos fariseus não foi dizer aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas desta vez agora eles murmuraram
como em outras passagens, e o versículo 24 descreve que a murmuração deles era esta: Jesus não expele demônios, senão pelo poder do maioral dos demônios, Belzebu. Eles deliberadamente murmuraram por inveja, por ciúme, por ódio, e disseram: ele não expulsa demônios senão pelo poder do maioral dos demônios. Belzebu aqui era uma expressão até mesmo zombadora que os judeus utilizavam para escarnecer dos falsos ídolos. Baal-zebuba seria uma expressão mais literal, referindo-se a Baal, o deus adorado pelos pagãos, e que eles criam não era Deus coisa nenhuma, e nunca foi. O demônio, então, era reconhecido como Baal-zebuba, na língua hebraica, o senhor das moscas. Já pensou ser senhor de mosca? E aqui eles estão relacionando a maravilhosa obra de Jesus com aquele que eles escarneciam, ridicularizavam e diziam: é um demônio, ele não é o nosso Deus, Senhor Todo-Poderoso. Qual a reação de Jesus? A reação de Jesus, mais uma vez, é responder àquela crítica. Marcos vai registrar que ele a responde através de uma parábola. E ele vai mostrar que aquele argumento que aqueles homens estavam levantando em seus corações e naquela murmuração da alma era absurdo. Por quê? Vejam só, vamos ler juntos os versículos 25 e 26. O argumento era absurdo. Jesus, conhecendo os pensamentos dos corações, sabia o que é que eles estavam pensando, sabia que eles não estavam exaltando o nome do Senhor pela obra de Cristo, mas deliberadamente murmuraram. E então, o que Jesus nos diz? Vamos ler versículos 25 e 26, vamos lá. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Então, a argumentação, o pensamento do coração daqueles homens fariseus, legalistas, porque não estavam se submetendo à vontade de Deus, mas confiando em suas próprias leis, era absurda. Por quê? De maneira muito clara, Jesus explica: nenhum reino se sustenta se estiver dividido. Nenhuma casa aqui, e a ideia é de realeza, de reino, se mantém se ela se dividir. Se os filhos lutarem contra os pais, se os irmãos lutarem contra os seus próprios irmãos, não subsiste nenhum reino dividido. Jesus diz: olha, o que vocês estão falando é absurdo. Versículo 26. Se Satanás expele a Satanás, ele é burro. E burro é uma coisa que o diabo não é. Ele diz: dividido está contra si mesmo, se Satanás, ele mesmo expulsa os seus demônios. Porque como o seu reino irá somar forças e atacará o reino de Deus, se os próprios soldados estiverem lutando uns contra os outros? Então, primeiro argumento, Jesus mostra que aquela murmuração, ela não tinha fundamento. Ela era absurda e por isso mesmo era uma reclamação infundada. Mas ela também era inconsistente, não tinha consistência. Vejam só comigo o versículo de número 27. Vamos ler. E se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Note a inconsistência daquilo que os homens estavam pensando. Jesus diz: se eu estou expulsando demônios pelo poder de Satanás, então seus filhos que também expulsam demônios, e esta era uma prática comum naqueles dias, não tão frequente, mas alguns judeus, eles praticavam o exorcismo.
eles expulsavam demônios. Jesus diz: se eu estou expulsando demônios por Satanás, então seus filhos expulsam em nome de quem? Ou por quem eles expulsam os demônios? Jesus então diz: argumento inconsistente, porque eles mesmos julgarão vocês, porque eles estavam como eu, expulsando demônios e libertando pessoas em nome do Senhor Todo-Poderoso. Mas Jesus caminha mais e ele diz: o que vocês estão pensando, o que os seus corações estão maquinando, a reclamação de vocês, ela está escurecendo, ela está ofuscando, ela está prejudicando a situação real. Vocês sabem quem sou, vocês sabem o que eu vim fazer, vocês sabem em nome de quem realizo estas obras, mas a atitude de vocês obscurece a real situação. E aí nos versículos de 28 a 30, acompanhem, diz assim: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Mateus capítulo 4, versículo 23 nos lembra: quando Jesus começou o seu ministério, ele percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E o versículo 24 nos diz: e a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Se, porém, Jesus argumenta, eu estou expulsando demônios pelo Espírito de Deus, em nome do Senhor, então creiam, é certo que o reino chegou entre vocês. Se o exército de Cristo avança e o inimigo começa a derrotado, recuar, bater em retirada, fugir, é certo, o reino chegou sobre vocês. E aí, nós chegamos em uma passagem curiosa. No versículo 29, lá de Mateus capítulo 12, Jesus ele continua a argumentar e ele diz assim: ou como pode alguém entrar na casa do valente, do homem forte, e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Jesus usa uma ilustração para mostrar o seguinte: um homem valente e forte só pode ser dominado por alguém mais forte do que ele. Agora, essa ideia aqui, ela é extremamente importante para nós e a relação que há com a mesa do Senhor, com a ceia do Senhor. Alguns têm interpretado esta passagem de maneira errada e surgiu aquela expressão ridícula: está amarrado em nome de Jesus. Amarrar aqui não é que você agora amarra e desamarra pessoas supostamente endemoniadas, naquele circo religioso do engano. O que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, estejam certos, o Todo-Poderoso pisou a terra e nenhum demônio pode resistir à sua força e poder. Jesus está falando a respeito de sua vitória na cruz, de sua vitória na ressurreição, ascensão e coroação. É um rei falando com autoridade de rei, mas ele não é o rei comum, é o rei de toda a terra. Alguns acreditam, pensam, imaginam que a cruz ela implica a derrota de Cristo. Mas a Escritura não nos fala da cruz desta forma. Abram comigo em Colossenses capítulo 2, versículo de número 15. Colossenses 2, versículo de número 15. Temos aqui uma passagem apostólica, clássica, que fala sobre como Cristo amarrou o valente, derrotou Satanás, e pelo poder do Espírito do Senhor, sendo o grande rei. Colossenses 2,
versículo de número 15. O versículo de número 13 em diante vai nos dar uma ideia do contexto que nos fala sobre a vitória, o triunfo do Cristo vencedor. Vamos ler juntos do versículo 13 ao 15. Vamos começar. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus na cruz triunfa sobre o seu inimigo. Jesus na cruz, ele vence, ele amarra, ele derrota o valente. A liberdade aos cativos, aos escravos do pecado, ela então se torna possível, porque o que o valente tentou impedir Jesus de fazer foi que ele chegasse até a cruz, porque na cruz do Calvário haveria verdadeira reconciliação. Os filhos de Adão encontrariam agora o verdadeiro significado, sentido real da propiciação de seus próprios pecados. Os homens encontrariam a verdadeira paz e liberdade perdida no Éden quando se associaram à antiga serpente, o dragão, Satanás. O valente foi amarrado. Então a cruz não é sinal de derrota para o crente. A cruz é sinal de triunfo, de vitória, e por isso na Santa Ceia do Senhor, embora contritos, comedidos, conscientes da nossa miséria e pecado, o acesso que temos à presença do Senhor se dá. Porque a cruz para nós é sinal de triunfo, a cruz está vazia. Porque Cristo venceu o seu inimigo, o maior de todos, despojando o seu reino. O seu reino foi então destruído e humilhado. E o versículo de número 15 diz que na cruz Jesus expôs Satanás ao desprezo. Portanto, a ideia ensinada na passagem que nós estamos estudando fala sobre a vitória do Senhor na cruz e também descreve a sua ressurreição, ascensão e coroação. No livro do Apocalipse, vamos para lá, capítulo 12, é um livro que muitos evitam estudar e entender e até mesmo ler, mas traz uma mensagem de conforto e vitória para o crente. Capítulo 12, há duas figuras aqui, apocalípticas, a mulher apontando para a igreja e toda a promessa divina, a mulher na história mostrando-se aquela que foi preparada, a sua semente, a semente ou que geraria a semente do Redentor, e o dragão, aquele que foi derrotado e que levou o homem à queda no Éden. O dragão, o antigo dragão, é Satanás. O versículo 9, nos diz isso. Agora percebam o versículo 5, como ele descreve a figura de Jesus e diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Na descrição da história, Deus preparou o seu povo de onde viria o Messias. Ele nasce para triunfar e vencer, e o seu objetivo maior seria derrotar o antigo dragão. E então, diz o versículo de número 9, que com a vitória do Cordeiro de Jesus, o varão, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás,
O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E então ouvi grande voz do céu proclamando o quê? Vamos ler a partir do versículo 10 até o versículo de número 12. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O triunfo é claro. Satanás foi derrotado pelo Cordeiro Santo de Deus, por causa do seu sangue. Os seus mártires, os nossos irmãos, pela palavra do testemunho, mesmo diante da morte, não amaram a própria vida e fiéis foram ao Senhor. Ainda hoje, esta é uma grande realidade para a igreja que sofre perseguição. E notem que a ação do diabo, ela é então aquela ação desesperada, é aquela ação kamikaze, é aquela ação de alguém que não tem outra razão ou não tem outra atitude senão tomar algo ou agir de uma forma que tente mudar a situação. Mas a Escritura diz que mesmo sabendo que pouco tempo lhe resta, ele já foi vencido e derrotado. É apenas uma questão de tempo para que o glorioso Senhor, vitorioso Senhor, retorne. E por isso nós celebramos a ceia, anunciando a sua morte, mas até que ele venha. Portanto, irmãos, o que o Senhor está nos ensinando, o que o Senhor está nos mostrando, é que é absurdo acreditar que o Senhor realizou obras em nome de Satanás, é inconsistente acreditar que o Senhor poderia agir mancomunado, aliado a Satanás. Ele veio para combatê-lo. E porque ele veio a este mundo, o reino chegou até nós. Agora voltemos para Mateus 12 e aproximemos juntos de uma exortação dada pelo Senhor. Ele vai dizer que aquela atitude dos fariseus, ela não somente era absurda, inconsistente, obscurecia o real sentido da obra de Jesus, mas era imperdoável. Vejam comigo a partir do versículo de número 31. Versículo 30, melhor falando. Vamos ler o versículo 30. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso eu vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Não há meio termo. É impossível que caminhemos com Cristo e caminhemos com Satanás. Não há meio termo. É impossível que, tendo conhecimento da obra de Cristo, do seu evangelho, da sua missão, continuemos rejeitando a sua obra. Não há meio termo. É impossível, depois de conhecermos tudo o que Jesus fez por seu povo, permanecermos em cima do muro. Jesus diz claramente: quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ou você está com Cristo, ou você então se unirá àqueles que continuam difamando a obra do Espírito Santo.
muito mais sério do que a atitude deliberada dos fariseus. É calar-se diante da necessidade que temos de receber a Cristo e sermos salvos. Às vezes nós pensamos, sim, é imperdoável a atitude destes homens porque eles estavam contra tudo aquilo que o Espírito Santo realizava através de Jesus. Do mesmo modo, permanecermos calados, silentes, em cima do muro, sem uma decisão, sem o mínimo desejo de tomar parte e assento à mesa do Senhor, é um pecado tão grave quanto o daqueles homens que deliberadamente blasfemavam. Eles começaram a fazer isto a partir de seus próprios corações. E quantos não têm feito isto também hoje? O Senhor então diz: eu declaro solenemente a vocês, versículo 31, todo pecado e blasfêmia, uma difamação agressiva, grave, um xingamento, uma injúria, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. À luz do contexto, a blasfêmia contra o Espírito Santo, e por que ela não pode ser perdoada? Ou por que é imperdoável blasfemar contra o Espírito Santo? Não tem nada a ver com aquela atitude ou aquela ideia medieval de que a blasfêmia contra o Espírito Santo era o ato do homem se suicidar ou tirar a sua própria vida. Não há nenhuma passagem bíblica que faça tal relação. Não há nenhuma passagem bíblica clara que diga que os suicidas herdarão o inferno e não o reino dos céus. Não é inconsistente tal argumentação. A blasfêmia contra o Espírito Santo, à luz do contexto, de maneira muito clara, é um pecado imperdoável porque diz respeito à resistência do homem à obra do Espírito. E qual é a obra do Espírito? Conduzir o pecador a Cristo. Qual é a obra do Espírito? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, irmãos, percebam como é grave a atitude daqueles que nesta noite aqui estão. E eu digo isso com muito temor. Eu falo isso com o peso da responsabilidade de não esconder nada a você. É imperdoável que você prove o que é bom. É imperdoável, assim como a descrição do autor aos Hebreus, que você receba as santas influências do Espírito Santo. É imperdoável que você desfrute da comunhão dos santos e seus benefícios, e fique por aí, e não se decida pelo Senhor, e não caia aos seus pés arrependido de seus pecados, e você passa 10 anos, 20 anos, 30 anos. Você acredita que a sua contribuição a maina alivia o seu problema diante de Deus? Você acredita que a sua frequência à igreja, ainda que não seja tão grande, ela é pouca, mas resolve o seu problema com Deus? Você faz aquela oração do pecador, mas você não muda de vida e não se entrega a Cristo. Você blasfema contra o Espírito Santo quando você resiste ao chamado do Evangelho e não entrega a sua vida a Jesus. Versículo 32 diz: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Jesus aqui faz uma diferenciação entre aqueles que, não tendo conhecimento ainda,
eles alcançarão o perdão divino quando conhecerem o Evangelho, tocados pelo Espírito, arrependidos, receberem a graça de Deus. A distinção é feita, então, entre esses e aqueles que vêm e vão à igreja, que conhecem tudo. Aquele tipo de pessoa que sabe mais a Bíblia do que o pastor. E vocês sabem qual é o maior doutor de Bíblia do mundo? Depois, obviamente, da Trindade Santíssima, é Satanás. Mas Satanás, ele já tem um lugar certo. Ele vai queimar eternamente no fogo do inferno. Você pode saber tudo de Bíblia. Você pode conhecer todas as passagens, você pode saber todos os hinos, todos os ritos, você pode até viver como crente. Mas permanecerás na condição imperdoável se a sua atitude for de blasfêmia contra o Espírito Santo, ainda que em seu próprio coração. Jesus, ele então desmascara aqueles que agem desta forma, quando finalmente, nos versículos de 33 a 37, ele diz: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola, inútil que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Pelo que nós dizemos, seremos julgados. Pelo que pronunciamos, seremos julgados. Ainda que no coração guardemos toda a nossa resistência ao Espírito, como víbora seremos condenados, porque a nossa natureza será sempre a da serpente, aliados estaremos sempre à serpente, e a serpente no momento certo destila o seu veneno e o seu bote, e assim é descrito o homem que, sendo mau, acredita poder falar coisas boas. Sabe o teu louvor a Deus? As suas palavras abençoadoras, as suas orações, as suas expressões de fé, a parte de Cristo, separadas de Cristo, serão frívolas, inúteis no dia do juízo. O Senhor Jesus claramente nos diz, sua advertência é clara: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então não adianta fugir. Não adianta procurar subterfúgios, argumentos para tentar mascarar aquilo que é claro. Blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado imperdoável porque implica no conhecimento que temos do Evangelho e em nossa resistência em receber o Evangelho. Como é triste a situação daqueles que nasceram na igreja. É triste a situação daqueles que ouviram as orações de seus pais, a leitura dos evangelhos, e vivem como se nunca crentes fossem. E muitos às vezes têm aquela cara lavada de chegar na igreja, final do ano se aproxima, Natal é o avivamento. É gente para entupir e explodir pelas janelas. Passa o ano todo blasfemo.
31 de outubro se veste de branco, parece um macumbeiro. Vem para cá. E aí ele está junto. 31 de dezembro, né? Perdão. Outubro é a reforma, estava na minha mente. E aí ele vem. Ele está, e eu não estou dizendo nada de quem usa branco, por favor. Mas ele vem, é superstição, sincretismo misturado com religião, é uma confusão. É o samba do crioulo doido, é o sarapatel de coruja, o cara está aqui. Passa o ano todo, Cristo não existe para ele, mas ele pensa que é crente. Triste, irmãos, é a situação de tal homem, porque ele teve o privilégio que muitos não tiveram. Ele teve o privilégio de ver seus pais de joelhos orando, trazendo-os à igreja. Ele teve o privilégio de ser exortado por seus pais quando decidiu por caminhos de morte. Mas ele age e ele pensa que as palavras que ele diz garantirão a ele, no dia do juízo, justificação. Justificação, irmãos, é a obra da livre graça de Deus, é o ato da livre graça de Deus, que considera, declara o homem pecador em Cristo, pelo seu sangue, pela fé nele, que o homem deve ter. Se ele age, se ele se comporta como alguém que acredita ser cristão, mas nunca foi em seu coração, é terrível a sua situação, porque ele não será perdoado. E Cristo, lembrem-se, é o único que tem poder para perdoar. E ele fala de uma maneira muito séria, que aquele que tem poder para perdoar, não perdoará tal homem, neste mundo e no porvir. Por isso, irmãos, nesta noite o convite da graça mais uma vez, é que você não fique em cima do muro. Não é que você agora diga, não pastor, então a partir de hoje eu sou crente, me dá o pão, me dá o vinho. Não, você precisa ter consciência da seriedade deste ato. Se nós não permitimos aos nossos filhos, preparando-os para naquele dia entregarmos ao Senhor, para que naquele dia em que eles, respondendo por si mesmos, possam discernir o corpo, não coma e beba juízo para si, mas conscientemente decida-se pelo Senhor nesta noite. Saia daqui, não com raiva do pastor, não saia. Saia daqui na consciência de que esta igreja nunca escondeu a verdade de você, porque deseja que você viva para Cristo, porque deseja que o seu coração dobrado ao Senhor sirva somente a Cristo, que o seu sentimento seja aquele que revela os mistérios de Deus, a glória do céu, a realidade de que nem a morte pode nos separar do amor de Deus, a gloriosa verdade de que nós estamos caminhando para Canaã celestial, e que você ficará de fora se continuar agindo como se tudo fosse normal e acreditando que no final o bom velhinho vai aceitar você nos céus. Bom velhinho é a história de Papai Noel. O Senhor é fogo consumidor, e nas mãos do rei estão o poder de salvar e também de julgar. Ele pode salvar você, portanto creia nele, em Jesus. Ele condenará você se você não entregar a sua vida hoje. Não saia daqui sem fazer esta reflexão séria e tirar o tesouro bom, encontrar o verdadeiro sentido da vida, encher
o seu coração da plenitude do Espírito e de Cristo, e ter a certeza de que somente nele há esperança de salvação. Oremos ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, pois é santo o lugar onde estamos, porque estás presente em nosso meio. E nenhum homem pode apresentar-se ao Senhor sem a certeza da graça maravilhosa de Jesus, que nos permite o acesso, por ser Ele o nosso único mediador. Ó Senhor, salva aqueles que nesta noite caminham como fariseus e rejeitam a obra de Cristo sermão após sermão. Só Tu tens poder para salvar, Senhor. E se eles não crerem que Tu és o grande eu sou, perecerão e morrerão em seus próprios pecados. Salva, Senhor, aqueles que, criados nas igrejas, criados por seus pais, tementes, vivem de maneira dissoluta, acreditando por vezes porque são pessoas honestas, trabalhadoras e que não prejudicam a ninguém, e que por isso irão para o céu. Eles conhecem o Teu Evangelho, Senhor. Toca-lhes o coração, para que se arrependam do seu mal e entreguem suas vidas hoje a Jesus. Ó Senhor, o dia do juízo será terrível para estes homens, e por isso nós intercedemos e suplicamos que a Tua misericórdia e graça os alcance, porque senão perecerão por continuarem resistentes, relutantes à obra do Evangelho. Ó Senhor, que esta noite seja uma noite de reconciliação destes homens e mulheres, destes jovens, destes filhos com o Senhor, porque creram no nome precioso de Jesus. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor, porque foi do Teu querer revelar estas verdades preciosas a nós, pequeninos e miseráveis pecadores. Ninguém se aproxima da mesa por méritos próprios, mas todos aqueles que entregaram suas vidas a Jesus e ingressaram na igreja, recebendo o batismo, testemunham que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, aquele que triunfou sobre Satanás e suas obras, humilhando-o na cruz. Alimenta-nos, Senhor, com o Teu sangue e com o Teu corpo, simbolizados no pão e no vinho, o Teu corpo e sangue que foram oferecidos por nós para a nossa salvação. E dá-nos sempre um sentimento de gratidão e de louvor, porque perdidos estávamos e fomos achados pelo bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. É no nome dele que oramos. Amém.